Meu querido amigo, minha amiga da Ponte BH, eu sou Igor Thiago, pastor na Igreja Ponte em Natal, e é um privilégio poder compartilhar um pouco da nossa fé e da nossa esperança com essa igreja tão especial que faz parte da nossa família. Falar da Igreja do Futuro é falar sobre um princípio fundamental, uma essência que é o Evangelho transmitido para nós numa perspectiva de esperança. Eu estou falando de equidade. A Igreja do Futuro é uma igreja que entende o valor e o sentido essencial da equidade. Para compartilhar com você, eu tenho Mateus capítulo 24, que no verso 12 diz assim: "E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará." Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto, que é uma fala de Jesus Cristo sobre as profecias dele mesmo a respeito do futuro. E quando ele fala sobre o cenário que representa muitos tempos atuais e vindouros, ele traz uma perspectiva sobre o esfriamento do amor do coração de muitos. E como consequência de um esfriamento desse amor, a iniquidade prosperaria. Iniquidade é o entendimento, é o princípio da justiça pelo direito. É a interpretação da justiça a partir dos meus próprios direitos. Quando Jesus vai falar sobre a parábola do filho pródigo, ele faz uma analogia de um pai que tem 2 filhos. Um dos seus filhos, certo dia, chama o seu pai e diz: "Me dá o que é meu por direito." E ele vai embora. E logo em seguida, ele gasta todo o seu dinheiro do jeito mais leviano que pode, até que ele cai em si e volta para a casa do seu pai. Quando ele volta para casa, o entendimento que ele tem sobre paternidade, sobre identidade com o seu pai, com a sua família, está completamente corrupto, porque ele entendia a sua função, ele entendia a sua razão e a sua justiça numa perspectiva de direito. O seu irmão também tem uma certa crise. Quando vê a festa de celebração da chegada do seu irmão, ele entende que não é justo que ele seja celebrado, porque ele mesmo, sendo o que ficou na casa do pai, servindo e trabalhando para o pai, nunca recebeu a festa que aquele que gastou de forma leviana o seu direito estava celebrando agora. Os 2 filhos desse pai não entenderam o princípio essencial do Evangelho de uma igreja relevante para o futuro. Se nós entendermos o Evangelho a partir da equidade, ou seja, da justiça pela justificação e não pelo direito. Amor é o entendimento que eu tenho de um Cristo que, no tempo em que foi traído, se entregou e não buscou os seus próprios direitos. Amor é a expressão plena de um Deus que nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. E quando se multiplica a iniquidade, ou seja, quando a gente enxerga o nosso direito, a justiça na perspectiva do que é meu por direito, o amor esfria. E a gente precisa de equidade para viver uma igreja do futuro onde o amor não é o meu direito garantido, mas é justiça. Em Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: "Nós vivemos o que vivemos porque Deus fez daquele que não tinha pecado, pecador, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus, e não o seu próprio direito." Deus tinha o direito de nos castigar, mas ele fez justiça através do seu amor. Isso significa que ele equilibrou a balança, não garantindo o seu próprio direito para si, mas nos dando o direito que era dele, para que nós pudéssemos ser restaurados e reconectados no amor dele. A igreja do futuro é uma igreja que não vive justiça pelo senso do próprio direito. É uma igreja que vive equidade, que garante justiça, mas por justificação. Meu convite para você é viver uma igreja do futuro onde o Cristo que nos ensina: nós seremos conhecidos por sermos seus discípulos quando amarmos uns aos outros. Então, quando o amor esfria, a iniquidade vence, nós somos a igreja de um futuro que está sendo cada vez mais convidada a amar mais uma vez. Se amarmos uns aos outros, o amor de Deus está em nós e é aperfeiçoado em nós, diz João em sua primeira carta. A igreja do futuro é uma igreja que vive equidade, ou seja,
o senso de justiça não pelo seu próprio direito, mas pelo amor que ama apesar do outro. Deus te abençoe e bem-vindo ao futuro.